Vamos lá. Pronto, começou. Então, boa noite oficial para vocês. Meu nome é Sander. Eu preparei para a gente conversar um pouco em aspectos gerais a respeito da disciplina de Introdução à Educação à Distância, né? Como nós estamos em poucos alunos aqui, se vocês quiserem atuar a qualquer instante, vocês podem me interromper, podem fazer perguntas, podem opinar e tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou se vocês, na hora de fazer alguma atividade, vocês tiveram alguma dificuldade, basta vocês indicarem que a gente vai fazer um bate-papo aqui. Eu preparei alguns slides, né? Estou com os slides aqui que eu preparei para a gente. E se você, eu vou apresentar os slides e na medida que eu for apresentando os slides, a gente pode ir conversando também. Eu queria que se vocês trouxerem algumas dúvidas, a gente vai atuar em cima delas, tá bom? Delas também. Né? Lembrar, né, que já vai... Por que eu marquei essa aula para o dia 25 de abril? Porque daqui a pouco vão começar as provas, né? As provas da EAD, elas não têm um dia exato, mas ela tem um dia para começar e um dia para terminar. Eu não sei se vocês conseguiram olhar lá no bloco de notas lá. As provas vão começar agora no dia 30, né? E vão terminar, e as provas vão terminar no dia 10 de julho, se eu não me engano. Então, vocês têm entre esse período aí para fazer. Aí, o que eu fiz? Eu preparei uns slides aqui a respeito de alguns temas que tem dentro dessa disciplina. Esses temas, alguns deles ou todos, né? Não sei, porque o sistema, ele mistura, né? Ele sorteia as questões da prova, então não sei em que medida que tudo vai cair na prova, parte vai cair na prova, mas eu preparei alguns slides aqui para a gente refletir sobre o tema. Aí o que pode acontecer? Vocês podem pensar assim, nossa, mas depois dessa aula ao vivo, que eu fiquei com alguma dúvida, né? Eu fiquei com dúvida depois dessa aula ao vivo. Então, o que eu faço? Se você tiver alguma outra dúvida, né? Durante a execução de alguma atividade, ou vocês tiverem alguma dúvida durante a prova, né? Vocês me acionem, né? Por que isso? Porque tantas atividades das unidades quanto a prova, vocês têm duas chances para fazer. Né? Aí, por exemplo, você se programa, a prova vai começar dia 30. Aí você se programa para fazer a prova no dia 5 de maio, ou 10 de junho, né? Você se programa para fazer a prova um dia e durante a prova você faz algumas anotações de dúvidas que você teve de alguma questão da prova. Você pode me mandar essa dúvida, eu dou a explicação, né? Eu não vou dar a resposta, mas eu dou a explicação para você. Em cima dessa explicação, você faz a prova pela segunda vez. Tá? Você tem duas chances para fazer os questionários e você também vai ter duas chances de fazer a prova. Tá bom? Então, essa dinâmica que eu vou fazer. Eu vou apresentar os slides. Antes de começar, vocês querem fazer algum comentário? Querem fazer alguma pergunta? Já tem alguma dúvida que a gente pode falar? Ou eu posso apresentar os slides? Então, tá. Pode? Não? Então, vamos lá. Vou apresentar os slides aqui para gente. Vou pedir licença aqui, que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Pronto. Opa. Isso. Vamos lá. Pronto. O que eu queria começar essa aula falando para vocês? Como eu estou apresentando a minha tela, eu não vou conseguir enxergar vocês, né? Deixa eu até colocar o celular aqui, porque aí se vocês tiverem alguma pergunta, basta vocês fazerem a pergunta que eu respondo, que aqui eu não consigo ver, né?
O que eu separei aqui? Um tema que eu achei que era muito importante para a gente conversar. Exatamente a respeito dessa fluência digital, né? Por quê? Peraí. Porque independente, né, essa é a minha visão, independente do curso que a gente esteja fazendo, né, não importa o curso que a gente está fazendo, esse curso, quem faz o ensino superior precisa muito, muito mesmo de ter fluência no que se refere a esse mundo digital que a gente está vivendo. Não existe hoje nenhuma profissão, não existe nenhuma profissão que exija um diploma de ensino superior que o ensino, que a habilidade de trabalhar com, com esses aspectos digitais, com essas novas tecnologias, ela seja descartável, ela seja dispensável. Isso não quer dizer tecnologias como uma ferramenta de desenvolvimento para você, tanto uma pessoa como profissional, que eu trouxe para vocês, vai abordar exatamente em relação a isso. Eu não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma que, independente do curso que você estiver fazendo, esse curso vai te ajudar, essa disciplina vai te ajudar a brindar vocês no cotidiano. Tá bom? É, é, você vai ler um livro. Aí você está lá lendo o livro, como é que você faz para ler o livro? Você começa lendo o livro, você vai lá, introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, não é? E vai até a conclusão do livro. Essa é a lógica linear do mundo. É uma lógica que não existe mais. Isso quer dizer que eu tenho que eu não posso me utilizar como pessoa e como profissional de uma forma não linear? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você quiser, você pode pegar um livro e ler a introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, livremente você pode fazer isso, tá? Mas você tem a opção hoje de assimilar esse conhecimento de uma forma não linear. E o que seria? O que seria essa forma não linear de aprender? Vocês têm ideia do que seria isso? Uma forma não linear de aprender? A forma não linear de aprender é quando a gente não precisa, né? A gente não se utiliza, né? Dessa lógica que a gente sempre teve, né? Dessa lógica que a gente teve de aprender. A gente sempre aprendeu de um jeito e a gente se utiliza dessa lógica para a gente conseguir aprender. Você, por exemplo, vamos pegar um site, por exemplo, um site do UOL ou um site Globo. Você está lá, navegando no site do UOL, no site da Globo, e de repente, nesse site da UOL e da Globo, você vê um link. Aí o que acontece? Você pega aquele link e clica nele. Aí o que acontece? Você está lendo um texto, na metade daquele texto, você clica nele e vai para um outro lugar. Clica nele, em um outro link, vai para outro lugar. E você pode ir para um vídeo, você pode ir para um outro texto, você pode ir para um artigo científico, você pode, a partir de um texto na internet,
Você pode ir para N lugares, inclusive depois tá lendo e conhecendo algo que não tinha nada a ver com aquilo que você no início estava estudando. Não é assim que a gente faz? A gente não vai pulando de um lugar para outro? É exatamente isso que a gente faz quando a gente está aprendendo de uma forma não linear. A forma não linear de aprender é quando a gente, de acordo com as necessidades que a gente tem naquele momento, a gente vai pulando de um lugar para outro, vai criando novas formas de assimilar esse conhecimento, que não necessariamente é ler um livro do início ao fim, passando por apresentação, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e conclusão. Tá? Então, essa é uma nova forma que a gente tem de aprender, tá bom? Outra coisa que impactou muito nessa transformação da sociedade no nosso mundo, que é essa pluralidade das áreas da vida cotidiana. O que seria essa pluralidade que você está falando aí, Sandra, dessa vida cotidiana? É o que a gente está agora se relacionando diretamente com várias áreas do conhecimento. Antes eram muito mais dispersas, eram muito mais distantes essas áreas de conhecimento. Hoje não. Hoje não. Hoje, a todo instante, a gente pode entrar em contato com a área diferente de conhecimento. Por exemplo, eu não faço direito, eu sou formado em jornalismo, sou formado em publicidade, meu mestrado é em teologia e meu doutorado em comunicação. Mas só que eu quero saber notícias da área de direito. Eu sou formado em direito. Eu não sou formado em direito. O que eu faço? Eu entro lá na internet, entro lá no site da OAB, né? E entro no site da OAB e posso ler tudo sobre a OAB. Posso ler tudo que a OAB divulgou. Ou assim, não, eu não sou formado em pedagogia, mas eu quero saber notícias de pedagogia. E o que eu faço? Vou lá na Secretaria Municipal de Saúde, Municipal de Educação, vou lá na Secretaria Estadual de Educação, e a partir desse contato que eu tenho com as secretarias estaduais de educação, Secretaria Municipal de Educação, eu passo a ter conhecimento, passo a ter contato com as pessoas da área da educação, mesmo não sendo formado em pedagogia. E o que eu posso fazer? Que geralmente ainda tem lá contato. Eu posso fazer contato com as pessoas de diferentes áreas. E o mundo hoje ele está muito assim, muito amarrado, né? Vou dar um exemplo clássico meu, né? Um exemplo que eu gosto muito de dar. Eu trabalho na área de educação tem mais de 20 anos. Pronto. E eu convivo com a área jurídica, eu convivo com a área de administração, eu convivo com a área financeira, eu convivo com a área de pedagogia, os pedagogos, né? Então, dentro do que eu faço, tem uma série de profissionais dentro da instituição de ensino que trabalham com as mais variadas áreas e eu, formado em jornalismo e publicidade, eu estou em contato direto com essas pessoas. Essa é uma outra grande vantagem que as novas tecnologias trouxeram para a gente. A gente hoje, a gente tem muito mais facilidades de chegar até outros profissionais que a gente vai precisar de uma hora ou outra, a gente precisa, nenhuma profissão é isolada em si mesma, né? Então a gente tem condições de fazer contato com esses profissionais de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficaz, de uma forma mais qualificada, tá bom? Além disso, todos somos emissores e receptores. Como assim? Todos somos emissores e receptores? Que todos nós, a gente pode entrar hoje numa rede social, a gente pode emitir uma mensagem, a gente pode emitir uma informação, a gente pode criar uma comunicação com determinado tipo de público. Eu trabalho eu vendo roupas. Eu vendo roupas. Eu vendo roupas, eu quero criar uma empresa online, então eu quero criar uma forma de comunicação com o meu público dentro do ambiente virtual. Isto, há uns 20, 30 anos atrás, mais ou menos, eu tinha que contratar uma empresa,
eu tinha que comprar um espaço no jornal, eu tinha que comprar um espaço na TV, e hoje eu mesmo posso ser emissor sem gastar uma verba muito grande, né? Ou nem gastar a verba, se, se eu julgar que não precisa, para eu conseguir chegar até meu público. Ou seja, antes era assim, eu queria passar uma mensagem e aqui tem o público que eu queria alcançar. O que tinha? Tinha uma empresa aqui no meio. Nunca deixou e nunca vai deixar de ter um meio de comunicação. Só que os meios de comunicação, eles passaram a ser, perderam toda a exclusividade que eles tinham. Eu não preciso mais, para chegar até meu público-alvo, passar por aqui, tá? Então, é a mesma coisa para assimilar o conteúdo, né? Então, eu não preciso hoje assimilar o conteúdo para saber que tem uma empresa que vende roupa com desconto, tendo que passar por um meio de comunicação, tendo que passar pela Rede Globo, tendo que passar pela Record, tendo que passar pelo site da UOL, né? E eu, na própria rede social, eu já me conecto diretamente a pessoas que necessariamente não são vinculadas a nenhum meio de comunicação. É outra vantagem gigantesca que esse mundo, esse novo mundo, essa nova forma de viver nos trouxe. Tá bom? Vamos continuar aqui. Aqui tem uma citação, vamos lá. A pessoa multiletrada é flexível e compreende que a alfabetização é dinâmica e não estática, que se modifica diante das transformações culturais e tecnológicas. Vocês já devem ter percebido isso, não? Certamente vocês já perceberam isso, né? Que as crianças hoje, né, os jovens, os adolescentes hoje, eles têm uma forma muito diferente de aprender em relação à forma que eu aprendi quando eu era criança, né? Eu me lembro até hoje de quando eu estava na educação básica, né? E na educação básica, o que acontecia comigo? Quando eu queria assimilar algum conteúdo, se eu não tivesse o livro em casa, eu saía de casa, ia para uma biblioteca, às vezes marcava com meus amigos, vamos encontrar na biblioteca, vamos estudar, vamos fazer um trabalho, né? Amanhã tem prova, essas coisas assim. Eu tinha que sair de casa, eu tinha que ir para uma biblioteca, eu tinha que procurar esse livro na biblioteca. E hoje não. Hoje em dia, as crianças, dentro da própria casa, eu vejo meu filho aqui, ele pega e faz uma pesquisa, tem um computador, um celular, faz uma pesquisa na internet, a partir dessa pesquisa na internet, ele consegue alcançar os objetivos dele. Aqui fica uma dica. Deixa eu aproveitar e dar uma dica para vocês. Nem tudo que está na internet é verdade. Nem tudo que está na internet é verdade. Não é assim, está na internet, é verdade. E nem tudo que estava na televisão antiga, no jornal impresso antigo, na rádio antigo, era verdade também, não. Tá? Nem tudo era verdade. Só que a gente não tinha o conhecimento que tem hoje. Deixa eu pegar um carregador. A gente não tinha o conhecimento que tem hoje, então a gente tinha mais dificuldade, né? A gente tinha mais dificuldade de entender que nem tudo aquilo que estava sendo dito era verdade. E hoje a gente consegue isso, né? Hoje a gente consegue ter essa noção. Então, aí tá, e como que eu faço para saber se o que está na internet é uma informação verdadeira ou não? Primeiro, tem que sempre analisar de onde vem essa informação. É o que a gente chama de fonte, tá? Qual que é a fonte dessa informação? Porque a internet, se você quiser, você entra lá hoje e cria um site. Você cria um site para você, e naquele site você pode colocar o que você quiser. Ou então você vai para uma rede social. Aí pega lá uma rede social, e nessa rede social, se você quiser, você faz o quê? Cria uma página lá para falar sobre o que você quiser. Isso não quer dizer que se você está falando lá, é uma coisa real. Então, o que a gente precisa? Primeiro, identificar de onde que vem essa informação. Quem escreveu essa informação? É uma instituição de ensino? Aí você confia, né? Uma instituição de ensino é uma instituição gabaritada para nos dar informações adequadas sobre determinado tema, né? São instituições que têm o carimbo do MEC,
né? Para indicar que a gente tem condições de passar uma informação adequada. Só abrindo um parênteses, por exemplo, hoje a gente teve uma notícia super boa, né? Uma notícia fantástica. O curso de recursos humanos, né? Que é um curso EAD da Docton, né? Ele tirou nota 5 no MEC, a nota máxima. Não existe como tirar uma nota maior do que a nota que a gente tirou no curso de recursos humanos, que é um curso EAD. Ou seja, todo esse arcabouço que vocês estão acessando dentro da Docs são arcabouços que têm um nível de qualidade que para o MEC é um nível top, né? São poucas as instituições de ensino e são poucos os cursos no Brasil que conseguem tirar nota 5. Tá? Ou seja, e um profissional, ou seja, as instituições de ensino são confiáveis. Outro, as instituições como a OAB, o sindicato dos professores, né? Ou esses órgãos que trabalham com os profissionais, esses órgãos são confiáveis. Ou uma pessoa, né? Uma pessoa que tem um doutorado, né? Uma pessoa que tem capacidade de falar sobre determinado tema, essa pessoa também é confiável. Né? Agora, eu não vou pegar uma informação na internet que qualquer pessoa colocou lá e levar como verdade absoluta para mim. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Inclusive, ultimamente está sendo até mais falado, né? Não era muito assim, não. Ultimamente, as fake news têm ganhado uma importância muito grande, porque a gente está percebendo que as fake news mais atrapalham do que ajudam. Por quê? Porque a quantidade de informação que você assimila não quer dizer a qualidade da informação, né? Quantidade e qualidade de informação são duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Então você tem que ter muito cuidado. É melhor você fazer filtros e acessar menos informações, mas informações de qualidade, do que você acessar aquele mundo de informações e ser uma informação rasa, uma informação sem análise crítica, né? Isso é muito importante. Você ler uma informação e você parar para pensar em que medida que essa informação é verdadeira, ou em que medida eu concordo com essa informação. Ninguém é obrigado no ensino superior a concordar com o que está sendo dito. Eu estou falando aqui com vocês agora, gente, né? Eu estou passando algumas impressões, algumas reflexões, e vocês podem, por exemplo, chegar à conclusão que não concordam com algumas coisas que eu disser. Eu como educador, né, eu tenho que levar em conta o que você quer, o que você pensa, como que você vê o mundo. A gente pode, inclusive, debater, né? Ah, não, vamos debater sobre esse tema, vamos falar sobre esse tema, para ver em que medida que eu concordo ou não com você. Eu sou de uma época que, bem antiga, né? Que era o, ah, alguns professores que eu tive, eles tinham dificuldade, inclusive, de assimilar, né? De entender as perguntas que eu fazia. Por quê? Porque eu não podia perguntar. Era uma coisa assim, eu sou professor, eu sei. Você é aluno, você não sabe porque você não aprendeu. Hoje isso caiu por terra. Por que, que isso caiu por terra? As informações, o conhecimento está todo ao nosso alcance. Todo ao nosso alcance. Ou seja, da mesma forma que eu sei, você também pode saber. E a gente juntando o que eu sei com o que você sabe, a gente consegue crescer como pessoa e como profissional de uma forma equânime. Nós crescemos juntos. É assim, esse modelo de sociedade, esse modelo de relação é o melhor modelo que eu já vi na minha vida. Que é assim, eu sei um pouquinho, você sabe um pouquinho, ou outra pessoa sabe um pouquinho, e todo mundo se junta para a gente ter um conhecimento mais amplo e mais profundo sobre determinado tema. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta, alguma observação até agora? Ou posso continuar? Tá indo? Vocês estão conseguindo? Se tiverem pergunta, podem fazer, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui.
habilidade de leitura, participação mais crítica, mais ativa na sociedade. Vocês repararam que a gente está começando começando não, a gente está cada vez mais participando do que acontece na sociedade? De vez em quando a gente fica, eu tenho a impressão que a gente até exagera um pouco. Eu fico com a impressão de vez em quando, nossa, acho que a gente está exagerando, assim, não é não estou generalizando, né? A sociedade precisa mesmo. Nós precisamos participar. A sociedade, ela exige e ela precisa da nossa participação. Isso para mim é claro, claro. Só que tem algumas pessoas que eu acho que não estão conseguindo enxergar os limites de participação, e isso é muito importante para a gente. A gente precisa muito, muito, muito de entender que o que eu sei não é verdade absoluta, porque a gente está no mundo democrático e eu preciso entender o que a outra pessoa também pensa. Eu preciso concordar com o que a outra pessoa pensa? Não, não preciso concordar com a outra pessoa, mas eu preciso entender. E olha, eu vou até avançar, né, que a gente está falando em termos profissionais, mas não existe relação profissional sem relação pessoal. Independente de qual seja o seu emprego, independente de qual seja a sua formação, a forma que você trata uma pessoa e a forma que você é tratado por uma pessoa tem impacto direto no seu crescimento pessoal e profissional. Isso é inevitável, inevitável. Nós, né? Nós temos algumas definições, né? A gente fala assim, aquela pessoa ali é legal por causa disso, daquilo. Nossa, aquela pessoa é desse jeito por causa disso, daquilo, né? Então, esse impacto de como as pessoas são, eles ganham novas conotações a partir do momento que a gente se expõe nos ambientes virtuais, né? Seja num ambiente mais restrito, por exemplo, eu tenho o meu WhatsApp. Meu WhatsApp, eu entro nos grupos que eu quero entrar, ou permaneço nos grupos que eu quero ficar, né? Ou então eu entro em contato individualmente com a pessoa que eu quero. Eu não sou obrigado a ter relação no WhatsApp com ninguém. É uma escolha minha, é uma escolha individual minha. Além do WhatsApp, né? E de outros canais de comunicação, tem Telegram, eu escolho as pessoas e quais grupos que eu quero, tem os canais abertos, né? Aí a gente tem o Facebook, né? A gente tem o Instagram, a gente tem Twitter, tem uma série de canais, né? E teremos cada vez mais que eu não escolho muitas vezes quem vai ver que eu faço, eu não escolho as pessoas que vão me mandar mensagem, porque a pessoa me descobre lá, aí eu ponho uma postagem pública, aí nessa postagem pública pode ser que essa pessoa fale alguma coisa que eu não goste, né? Ou que essa pessoa tenha alguma atitude que eu não concorde, tá? Então é muito importante para a gente pensar como que sou eu, quem sou eu no mundo digital. Qual é a medida do mundo digital me ajudar como profissional? Qual que é a medida desse mundo digital me ajudar a crescer como pessoa? Né? Eu preciso responder essas perguntas. Eu preciso responder essas perguntas. Só quando eu começo a notar a importância de responder essas perguntas, eu vou ter a certeza de como que esse mundo digital pode me ajudar a crescer como pessoa e profissional, independente da minha profissão. Tá bom? Vamos continuando. Nativos digitais, o que são esses nativos digitais? Né? São pessoas que já nascem nesse novo mundo. São pessoas que já nascem nesse novo mundo. Eu, por exemplo, eu tive que aprender, né? Eu sou de uma época que não tinha celular. Se a gente pega hoje uma nova geração e fala para a geração assim, eu sou de uma época que não existia celular. Se eu quisesse falar com uma pessoa, eu tinha que ou usar um orelhão,
ou chegar em casa. Sou de uma época que nem todo mundo tinha televisão, que nem todo mundo tinha telefone em casa, né? Parece uma coisa impensável hoje. Nossa, como que isso acontece? Isso que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, eu tive que aprender, e vocês também, né? Todo mundo deve. Quem nasce já dentro, incutida nesses nativos digitais que os cientistas denominam, né? Essas pessoas têm uma outra forma de ver o mundo. Tem uma outra forma. Eu estava olhando o dia desse, é, é, é óbvio, você já ouviu falar, né, naquela revista Forbes, né, uma revista chique, uma revista mundial, né? Ela tem. Depois vocês entram lá no site dela, da Forbes, tem um jeito de traduzir lá, né? E nesse site eu encontrei lá uma matéria muito legal. Assim, né? Eu sou da área da comunicação, eu gosto de ler várias revistas digitais que a gente tem hoje à mão, né? Porque eu também não tinha acesso a isso antigamente. E estava lá as 100 maiores empresas, né? As 100 empresas mais ricas do mundo, as 100 empresas que têm o maior fluxo de caixa, as 100 empresas que são mais valiosas do mundo. Dessas 100 empresas, a grande maioria, a maioria esmagadora, ou eram empresas de novas tecnologias, ou eram empresas que precedem a essas novas tecnologias, mas vêm se adaptando a elas. É impressionante o impacto que essas empresas têm nas nossas vidas. É impressionante o impacto que essas empresas têm no nosso cotidiano, tá? Ou seja, enquanto a gente que nasceu em determinada época, né, geração 70, 60, né, 80, que seja, a gente está tendo que aprender a lidar com muitas coisas que as novas gerações já sabem lidar. Elas já nascem, elas já têm naturalmente no seu cotidiano uma forma qualificada de se utilizar dessas novas tecnologias. O que a gente tem que fazer, então, para a gente conseguir alcançar essas novas gerações? Não ter medo de aprender. Primeira coisa, nós seres humanos, temos que nos enxergar como eternos aprendentes. É isso que a gente tem que fazer. A gente não pode ter vergonha de aprender, a gente não pode ter medo de errar e a gente não pode ter receio de perguntar. Por que você está falando isso, Sandra? Porque eu, que sou mais velho, da mesma forma que eu posso ter alguma dificuldade com algumas tecnologias, eu também tenho experiências de vida que as novas gerações não possuem. Então, o casamento perfeito é a gente pegar esses nativos digitais, mostrar para ele como que funcionam determinadas coisas no mundo, dar sugestões a ele e, ao mesmo tempo, ter a mente aberta para a gente conseguir entender o que eles estão querendo, onde que eles querem chegar. Tá bom? Vamos lá? Sem perguntas? Tiverem perguntas, podem fazer. Tá bom? Portanto, tá aí. Ó. A alfabetização digital, na perspectiva de inclusão social, não deve visar somente a formação de consumidores de informação do mundo digital. Ela deve estar alinhada ao desenvolvimento de habilidades fundamentais à participação digital, formar cidadãos engajados, críticos e verdadeiros. Tá aí. Esse é o grande segredo. A tecnologia, ela não é a nossa inimiga, mas a tecnologia a gente tem que saber utilizar. A gente tem que saber usar com sabedoria o que está nas nossas mãos. Tá bom? Por isso que está aí essa fluência digital, essa, essa forma que a gente precisa ter, essa maneira que a gente tem que ter de lidar com o que está acontecendo à nossa volta, ela tem que ser feita de uma maneira aberta, ela tem que ser de uma maneira crítica e de uma maneira que a gente não engula tudo que chegue para a gente. Né? O que é importante para a gente saber? Que como nós somos consumidores e geradores de conhecimento,
nós temos que usar todo esse arcabouço digital que a gente tem da melhor forma possível. Tá? E como que a gente usa da melhor forma possível? Tendo a mente aberta para aprender. Sabendo que a gente tem, nós temos uma sociedade cada vez mais coletiva, né? Pelo menos no papel, né? A gente antes, hoje, se eu quiser, eu entro em contato em 1 minuto, eu posso mandar uma mensagem para 10 pessoas, uma que mora nos Estados Unidos, uma que mora no Japão, uma que mora na Europa, não sei. Eu consigo fazer isso de uma forma muito rápida, né? Eu consigo facilmente entrar em contato com pessoas em diferentes partes do mundo. Mas o que que eu estou fazendo? Qual que é o objetivo desse contato? Qual que é o impacto desse contato na minha vida? Como que eu estou sendo impactado pelo que está sendo dito para mim nessas redes sociais? Quais são as formas que eu estou me utilizando de pegar isso que está sendo dito, isso que está chegando até mim, isso que eu estou lendo, de transformar isso num conhecimento que me permita transformar a sociedade. A gente não pode ser iludido. Fazer ensino superior por fazer, por ganhar um diploma, vou fazer o ensino superior só para ter um diploma. Só se você tiver essa noção de assim, eu quero fazer um ensino superior só para ter um diploma mesmo, eu me divirto nas aulas, né? O professor me passa algumas coisas, me faz refletir algumas coisas, mas eu vou pegar esse diploma e vou engavetar. Você pode ter isso, você pode ter esse objetivo, mas o ensino superior, ele nos exige abrir a nossa mente. O ensino superior, para ser um grande profissional disso que a gente está estudando, está batalhando, é uma batalha, eu sei, é uma batalha fazer ensino superior, né? A gente tem trabalho de manhã à tarde, estuda à noite, às vezes estuda final de semana. Eu me lembro quando eu fazia minha graduação, ainda naquela época, alguns cursos hoje não tem, tinha um negócio chamado monografia. Virava à noite fazendo monografia, depois fazendo doutorado já com filhos, né? Tem os filhos aí, os filhos choram de um lado, choram do outro, e lá fazendo sua tese de doutorado, viajando para estudar. Então tem toda uma conjuntura que você se propõe a abrir mão para fazer um ensino superior, para realizar um sonho de aprender aquilo que você tem perfil para ser como profissional. Né? Eu posso fazer um ensino superior só por diversão, só para crescer como pessoa, não vou usar isso na minha profissão. Várias vezes eu já dei aula para pessoas assim, esses 20 e poucos anos de ensino superior. Eu me lembro, eu já dei aula, eu lembro que eu comecei na aula com 22, 23 anos, não lembro de cabeça agora. Eu dava aula para pessoas que tinham 40, 50 anos. Né? Então, quer dizer, a idade não influencia em nada na nossa capacidade de nos desenvolvermos como pessoa e como profissional. Tá? Então, eu espero que vocês, se estiver fazendo o ensino superior só para ter o diploma, que tenham consciência disso. Eu quero fazer o ensino superior porque eu já trabalho na prefeitura e se eu tiver um ensino superior, eu vou ter um acréscimo de 10% do meu salário. Mesmo essas pessoas que fazem isso, eu acho que tem uma grande possibilidade de crescer como pessoa e como profissional. Bom, mas a maioria, né, e eu espero muito assim que você consiga aproveitar todo esse tempo, tudo isso, essas noites mal dormidas, a preocupação porque está chegando a época de prova, né? Eu não consegui tirar umas notas muito altas nessa disciplina de introdução à educação à distância, então como que eu vou fazer, né? Então você tem uma série de preocupações. Nossa, nesse semestre eu vou ter que estudar 5 disciplinas, uma série. Ou então, eu vou tirar férias, e nesse mês de férias eu vou aproveitar
a flexibilidade do ensino superior e vou dar um tempinho das minhas aulas e depois eu recupero. Eu quero fazer meu próprio tempo. Eu quero definir quando que eu vou estudar, o dia que eu vou estudar, o horário que eu vou estudar, mas estudem. Mas estudem. Porque a única coisa que ninguém vai tirar de vocês nunca será o seu conhecimento. E eu espero que esse conhecimento seja um conhecimento de engajamento para você conseguir não só transformar a sua própria vida, como transformar a vida das pessoas que estão à sua volta. Né? Eu me lembro quando eu fiz, foi na década de 90, quando eu fiz meu ensino superior, né? Aí eu me lembro assim que a sensação que eu tive assim quando eu comecei a estudar as coisas que eu gostava, eu comecei a falar assim, gente, o mundo está se abrindo assim à minha volta. E eu comecei, as relações, as pessoas, a forma de tratamento das pessoas, eu comecei a tratar e ser tratado de forma diferente. Porque você começa a enxergar o mundo de outra forma quando você aprende, quando você se torna um profissional capacitado naquela área. Você trata as pessoas melhor e é tratado de uma forma melhor para essas pessoas, porque você vê o mundo de uma forma diferente. E isso é, não dá para se resumir. Ah, isso acontece hoje por causa do mundo digital. Nunca se esqueçam que as novas tecnologias são dessa aura do mundo digital. Mas as relações, elas passam pelo jeito que você é e por quem você é, com quem você se relaciona e o que você quer da vida. Onde você quer chegar. Onde você quer chegar. Trace essa meta, veja o caminho que você vai fazer, as dificuldades que você vai ter, projeta a dificuldade, projete como que você, não só o que você quer fazer, mas como você quer fazer, e pode contar comigo, tá? Pode contar comigo que, independente da área que você esteja, se você... meu curso é pedagogia, e eu estou fazendo um estágio numa escola. Eu estou fazendo estágio e eu queria saber se você tem alguma sugestão para me ajudar nesse estágio. Se você me escrever, se você me procurar, certamente eu vou ter uma dica para você. Certamente eu vou ter uma dica para você. Se você é da área do direito, Sander, eu preciso de uma sugestão de um site da área do direito que eu quero muito ver se eu aprendo, eu quero estudar direito digital. Eu quero saber se tem audiências de direito online. Ou então, Sandro, eu quero abrir uma empresa. Eu estou pensando em abrir uma empresa. Tem algum site, alguma área que você me indica que eu posso começar, que eu falta um ano, 2 anos para me formar e eu já quero pensar lá na frente. Podem me procurar. Podem escrever para mim, podem mandar mensagem ali no fórum, no chat, do jeito que vocês quiserem, que eu tenho certeza que eu posso ajudar. Tá bom? Vamos lá, continuar. Então vamos lá. Enquanto o foco permanecer no acesso, a reforma permanecerá concentrada nas tecnologias, assim que começarmos a falar em participação e a ênfase se deslocará para os protocolos e práticas culturais. Essa é uma situação muito bacana, por quê? Porque tem muitas pessoas que acreditam que a tecnologia está na frente do ser humano, né? E não é isso. Não é isso. Pode ser rádio, né? Vamos voltar lá no início. Primeiro os impressos, né? Foram criados lá em 1450, mais ou menos. Depois a rádio, depois a TV, né? Depois agora a internet. Isso são meios de comunicação. E por que a gente chama de meios de comunicação? Porque eles estão entre o emissor e o receptor. O que conta não é isso aqui que está no meio. O que conta é quem está nas pontas, o emissor e o receptor. Nós somos o importante. Nós
Nós somos. Sem a gente, não existiria esses meios de comunicação. Esses meios de comunicação, eles só são um sucesso, a Rede Globo só é um sucesso porque a gente assiste a Rede Globo. Mas se não tiver a Rede Globo, a gente consegue conversar. A gente consegue se relacionar como ser humano. Né? Se a gente para. Olha o tempo que existe o ser humano. E olha o tempo que existem os meios de comunicação. Eles transformam a nossa forma de ver o mundo, eles transformam o mundo? Transformam. Mas os meios de comunicação, eles nunca vão estar acima dos seres humanos. Tá bom? O Google é apenas um buscador. É exatamente isso. É exatamente isso, né? É muito engraçado, né? Quando eu me lembro quando foi criado o Google assim, né? Aí tinha algumas pessoas que falavam assim: nossa, o Google tem tudo, né? Tudo tem no Google, né? Aí como se fosse uma novidade, assim, né? Nunca foi novidade. O primeiro, que o Google não tem tudo. Tem muita coisa que não tem no Google. Seja de conhecimento, seja de, de relações, né? As relações que a gente tem de pessoas. Nem tudo tem no Google. O Google não é a resposta para as nossas vidas, né? O Google é um buscador, né? E a partir desse buscador a gente vai tentando assimilar o conhecimento que já existiam de outras formas. O mundo o mundo não apareceu, não existe o mundo assim que a transformação radical a partir do Google, né? O que aconteceu, a velocidade para você acessar determinado tipo de comunicação de informação e conhecimento, que antes, por exemplo, você iria para uma biblioteca, agora você está nas nossas mãos. Isso sim, né? A velocidade da informação e do conhecimento aumentou de uma maneira assustadora, né? Tanto que muita gente não sabe usar, né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu aprendi lá, né, quando eu fiz o ensino superior, a internet ainda estava chegando nas escolas. Não era fácil, assim, nem tinha celular, né? Na época, na verdade, tinha celular, mas eram raras as pessoas que conseguiam comprar. Então, para assimilar determinado tipo de conhecimento, o que eu fazia? Comprava um livro, lia um livro, né? 100, 200 páginas que sejam, para conhecer, para definir o que é uma coisa. Né? Qual que é a importância da televisão na vida da sociedade, né? Aí eu ia comprava um livro sobre televisão e lia o livro da televisão e formava a minha ideia sobre a televisão. Hoje em dia, o que muita gente faz? Qual a importância da televisão? A pessoa escreve exatamente isso no Google, qual é a importância da televisão. Aí aparece lá um parágrafo, 4, 5 linhas, e a pessoa fala assim, eu já sei qual que é a importância da televisão, porque eu li 4, 5 linhas, então está definido isso. Isso não é conhecimento. Isso não é conhecimento. Isso não é. Conhecimento, para ser conhecimento, você tem que ler alguma coisa que te faça refletir sobre esse tema. E o detalhe, se você levar em consideração que se você ler 4 frases, se você ler um parágrafo de um tema, se você tem esse conhecimento, você não vai ser diferente de ninguém. Você vai pensar igual as outras pessoas pensam. E a gente vive no coletivo, mas nós somos indivíduos. O que nos diferencia dos outros, todo mundo vai ler aquele parágrafo. O que nos diferencia das outras pessoas é a forma que a gente vê o mundo. É a profundidade que a gente se propõe para assimilar determinado tipo de conhecimento. Por isso, por exemplo, nessa disciplina, vocês têm lá as unidades de aprendizagem, aí vocês têm lá infográfico, vocês têm uma animação, vocês têm essa aula, vocês estão tendo uma microaula, que eu também postei para vocês, vocês têm um livro, né? Então tem uma série de objetos de aprendizagem para você assimilar o conhecimento. Não vai ser uma
busca no Google de 4, 5 palavras que vai fazer você ter conhecimento de algumas coisas, de alguma coisa. Tá bom? Seguindo, vamos lá. Pilares de Calvani, etc. Os usos tecnológicos das novas tecnologias para explorar e resolver problemas, isso é lógico, né? As empresas se utilizam cada vez mais, né, de novas tecnologias. Eu até tenho uma discussão muito bacana, né, que é assim, a tecnologia veio para roubar o emprego do ser humano. Nossa, se a gente parar para pensar como que era o emprego antes das novas tecnologias, né? Tem até um filme do início do século passado, né? Que é um filme do Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos, né? Que chama um filme muito bacana. Quem não assistiu, vale a pena assistir, né? Que o filme ele ironiza, né? Os esforços repetitivos nas fábricas, né? Então é muito legal isso. E quando fala assim, a tecnologia veio para roubar o emprego do ser humano. Vocês já pararam para pensar o tanto de emprego que foi criado a partir das novas tecnologias? Olha a quantidade de emprego. Tá? Então é uma balança, assim, né? É uma balança, assim. O cognitivo, né? Capacidade de leitura, interpretação. Acho que isso, para quem quer, né? Para quem se propõe, isso é fantástico. A nossa capacidade de, de interpretar esse mundo diferente que a gente está vivendo, né? A gente até já falou um pouquinho disso. Questões éticas, né? A gente, a gente tem possibilidades hoje, né, de muitas coisas que a gente falava em ambientes restritos, sobre como a gente vê o mundo, como a gente gostaria que o mundo fosse. A gente hoje tem formas diferentes de lidar com questões éticas, né? A gente pode explicitar aquilo que a gente pensa, né? A gente pode interagir, pode discordar de uma postagem de uma pessoa no Facebook, ou de uma notícia sei lá, na Folha de São Paulo, divulga lá uma notícia e tem lá, comente essa notícia. Eu posso, no comentário, indicar que eu discordo completamente do que está escrito ali naquela notícia. Tá? Por isso que isso nos exige uma responsabilidade maior de sermos éticos e de entendermos toda essa engenharia das novas tecnologias que permeiam o nosso cotidiano. Tá bom? Vamos lá, habilidades do século XXI. São novas formas de aprender, né? Eu me lembro na minha época, né? Quando eu comecei, tinha um videogame chamado Atari. Então, não existe mais, né? E tinha uma discussão muito grande, eu lembro, né? Na época eu era criança ainda, discutir, nossa, mas aí esse menino ficou o dia inteiro jogando, né? Hoje em dia, tem alguns jogos que eles ajudam os estudantes a resolver problemas. Eles ajudam os estudantes a abrir a mente. Tá? Então, o que a gente precisa? Tem que também estar aberto a novas formas de criar identidades, né? De descobrir coisas novas, né? Até porque tem isso, né? São os simulacros, né? Tem muitas coisas hoje que não são reais, né? São simulações do mundo reais, são simulações do mundo real que acabam nos convencendo que aquilo ali é a melhor forma para se fazer, para se entender, para se ressignificar, para tentar dar um novo sentido para aquilo que está acontecendo na nossa vida. Tá? Aqui também tem uma palavra que me fascina muito, que é essa multitarefa. Né? Eu, como eu dou aula há mais de 20 anos, assim, né? Eu, por natureza, eu sou multitarefa. Por quê? Porque eu me formei em jornalismo, me formei em publicidade, depois mestrado em teologia, depois doutorado em comunicação. Para quê? Para dar aula. Então, daí eu já tenho, só aí, como eu dou aula em vários cursos, só aí eu já sou professor e já sou comunicólogo. Né? Além disso, eu trabalho com marketing, eu trabalho com redes digitais, eu trabalho com uma série de outras coisas que me transformam numa pessoa multitarefa. E nós seremos assim. A gente, até no período pré-novas tecnologias, a gente era assim, né? Ah, eu vou começar a trabalhar numa profissão e eu quero
me aposentar naquela profissão, né? Eu não me enxergo fazendo outra coisa. E agora não, né? Agora a gente, durante a nossa trajetória de vida, a gente muda de profissão nas contas, a gente tem as contas, né? As pessoas fazem conta, os profissionais, os cientistas fazem conta que a gente muda pelo menos 5, 6 vezes de profissão no decorrer do nosso, né, da nossa vida profissional. Tá? Então estejam abertos para ser uma pessoa cada vez melhor, independente da área que vocês estejam. Tá? Vamos continuar. Inteligência coletiva, né? Que é esse objetivo comum que a gente tem. Eu gosto muito de inteligência coletiva porque o mundo está virado para essa inteligência coletiva, né? Vou até saltar aqui para o network, por exemplo. Como assim network? Quando você entra em contato com profissionais das mais diferentes áreas, você começa a fazer ligações, né? Fazer ligações diferentes, você começa a ter possibilidades diferentes, né? Uma coisa que me fascina muito, assim, né, em relação a isso, é o LinkedIn, né? O LinkedIn está cada vez mais aberto a esse tipo de relação entre pessoas, né? As pessoas têm tem eu tenho muitos amigos, por exemplo, que trocaram de emprego a partir do LinkedIn. Tinha lá uma vaga divulgada, alguém fez contato com alguém, ou alguém fez contato com esse amigo, e eles conseguiram, a partir dessa relação entre pessoas, um emprego diferente daquele que ele tinha anteriormente. Tá bom? Vamos lá. Influência digital, a gente falou, habilidade, cidadania democrática também, autoconfiança, essa palavra é muito importante para o nosso cotidiano também. A gente precisa acreditar na gente. É muito provável que tenhamos sempre pessoas que sabem mais e pessoas que sabem menos do que eu, né? Isso não é mérito e nem demérito. Somos quem podemos ser. Somos quem queremos ser. Então, para você ser uma pessoa que você quer ser, basta você se dedicar. Basta você se engajar. Não acontece do nada e não será lendo 4 frases para você definir determinados tipos de coisa na sua vida. Você precisa se dedicar. Você precisa abrir sua mente para se transformar como pessoa e como profissional. Ok? Seguindo. Vamos lá. Do mundo virtual ao mundo real, o que é isso aí do mundo digital para o mundo virtual para o mundo digital? É que as coisas estão se transformando. Eu não posso ficar olhando só para trás. Eu não posso tratar o mundo ou deixar que o mundo me trate assim como eu era tratado, assim como eu tratava o mundo há um tempo atrás. O mundo não é assim mais. O mundo precisa de pessoas dispostas a se transformar e transformá-lo. Todos nós precisamos de nos abrir para práticas de conhecimento diferentes, para mudar conceitos sobre determinados tipos de coisa, para não ficar só numa postura reativa, né? A gente tem que ter uma postura ativa também. A gente tem que ter consciência, principalmente nós que fazemos o ensino superior, que nos dedicamos ao ensino superior, a nossa responsabilidade de mudar o mundo, ela é gigantesca. Isso que a gente faz é ciência. E o mundo só é transformado quando a ciência alcança os objetivos traçados, tá? Então, por favor, não tenham receio nenhum de transformar o que está à sua volta. A ciência existe para resolver problemas. Quais são os problemas do mundo que está à sua volta? Como você pode resolver esses problemas?
Essas são perguntas que vão te ajudar a se transformar e transformar o mundo à sua volta. Tá bom? Ambiente de simulação, né? A gente tem muito, tem cada vez mais, até alguns não deram certo, né? Tiveram alguns ambientes de simulação que foram criados que não deram certo porque eles não refletiam muito a realidade, ou então eles dão certo um determinado período e depois não dão mais, né? Então tem uma série de simulacros, né, da realidade em relação a isso. Isso facilmente vocês conseguem mensurar o que vai ser positivo e o que não vai ser para a sua vida. Hoje a gente tem, né, a possibilidade de escolha, né? Antes, no mundo digital, assim, tudo que vinha a gente queria abraçar, queria usar, queria aprender. Hoje a gente tem a possibilidade de escolha. Não, isso eu quero, isso eu não quero. Então, deixa eu ver isso aqui. Isso aqui, deixa eu experimentar. Isso aqui eu não quero mais. Isso aqui não tem o, o resultado que eu preciso. Não tem, não abre minha mente como eu necessito. Tá bom? É importante você ter um possibilidades de se desenvolver a partir desse mundo simulado, né? Isso a gente tem um mundo real e tem um mundo digital, né? Um mundo físico e um mundo online, né? Então, onde a gente tem que fazer esses dois mundos encontrar, mas não se sobrepor um ao outro, né? Os mundos, eles têm que andar lado a lado, e não sobre um ao outro, tá bom? Manipulação digital, isso é um dos maiores medos, né, que a gente tem, né, hoje, né, da, das mentiras desses mundos digitais, né, de, de transformar, de mexer com imagem, de trabalhar, de tratamentos de imagem, né, ou áudios editados, vídeos editados, né, ou então até algumas brincadeiras que podem causar problemas. Eu já li várias histórias, por exemplo, infelizmente, né, de pessoas que não conseguem resistir a determinados tipos de atitude do coletivo que está ao redor e acaba tomando decisões erradas na vida, né? Então é muito importante que a gente saiba usar, né? Saiba usar todo esse conhecimento, tudo isso que chega às nossas mãos. Aqui no ensino superior, por exemplo, ó, coisa que me preocupa, né? E preocupa todos os professores, né? Que é essa questão do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copia e cola. A pessoa, poxa, ao invés de fazer, né? De se propor a fazer alguma coisa, se propor a pensar sobre aquela coisa para colocar o próprio DNA naquilo ali, né? A coisa mais legal que tem é quando a gente fala assim, isso fui eu que fiz. É assim que eu penso. E tem algumas pessoas que se utilizam dessas facilidades, né? Para, ao invés de pensar, ao invés de criar, né? Para essas pessoas aproveitam para se apoderar de coisas que não são dela. Isso tem problemas legais, jurídicos, né? Então é possível você ser criativo sem perder a ética, tá? Tudo ao mesmo tempo agora é essa onipresença, né, do mundo digital, né? O mundo, todo lugar que a gente está hoje tem um mundo digital, tudo que a gente faz tem alguma coisa digital, né? É engraçado, eu até comento isso, gente. Antes o mundo digital, né? Ele teoricamente veio para nos dar mais tempo, né? Ele tinha que fazer isso. O mundo digital tem que agora me dar mais tempo para fazer as coisas que eu sempre quis fazer. Mas é engraçado que parece que o mundo está cada vez mais acelerado. O mundo a gente está cada vez mais sem tempo. Ao invés desse mundo digital nos dar tempo, né? O mundo parece que a gente está perdendo a nossa capacidade de ganhar esse tempo, né? É um paradoxo, assim, uma ironia, mas isso nos obriga a fazer aquele filtro que a gente já falou um tempinho atrás aí, né? De filtrar o que realmente é importante para mim. Qual que é a importância real disso que está acontecendo na minha vida, ou do que eu vou querer que aconteça na minha vida? Tá? A gente tem aí uma chance
de pensar sobre isso. E de agir, né? Pensar e agir sobre isso. Vou seguindo, hein? Tendo dúvida, vocês me falam. Aí aqui a gente também já falou dos conhecimentos coletivos, né? De chats, fóruns e todas essas tecnologias que a gente tem hoje que nos levam a nos desenvolvermos como pessoa e como sociedade. Isso é inevitável, né? Isso é óbvio que a gente entrando em contato com diferentes pessoas, com diferentes realidades, a gente tem uma oportunidade de se desenvolver de uma forma mais rápida do que acontecia anteriormente. Não estou falando nem que é melhor, nem que é pior. A certeza que eu tenho é que é mais rápido. Né? Isso, ao ter mais acesso à informação, a gente pode se desenvolver de uma forma mais rápida. Mas isso não quer dizer que a gente sabe mais ou menos, ou que vai aprender mais ou menos em relação a isso. Tem pesquisas que, inclusive, indicam isso. Né? Como a informação, o conhecimento está mais fácil, as pessoas estão deixando de pensar. Estão simplesmente reproduzindo aquilo que já está pronto, entre aspas, e estão deixando de pensar. Ah, já está pronto, para que eu vou pensar? Né? Então, é importante você saber até que medida que eu posso fazer, aproveitar algo já pronto, e em que medida que eu também quero colocar as minhas próprias impressões nesse mundo. Eu quero bater meu carimbo nesse mundo. Eu quero que meu DNA seja reconhecido nesse mundo. Eu quero que as pessoas saibam o que eu estou pensando. Tá bom? Então, essa é um bom desafio para a gente que faz o ensino superior. E a postura de cientista, né? É essa postura de cientista que a gente tem que ter, de ver o que é real, de ver o que não é, de buscar fontes confiáveis, né? E produzir um conhecimento de qualidade com credibilidade. Não adianta nada a gente simplesmente reproduzir aquilo que outras pessoas pensam sem fazer uma análise crítica daquilo que é dito. De fato, aquilo vai transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor? Em que medida que vai transformar? Em que medida que eu colaborei com essa transformação? Né? E saiba contestar as informações. Isso é fundamental para quem quer ser um cientista, saber transformar e o que está à sua volta a partir de análises críticas. Ah, então isso quer dizer que eu tenho que discordar de todo mundo? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você também não precisa de concordar com todo mundo. Quando você faz ciência, quando você está no ensino superior, concordar ou discordar são relativos a partir da forma que você vê o mundo. O que não pode fazer? O que você não pode fazer no ensino superior? Aí você fala assim, isso que você está falando, eu não concordo com você. Aí eu vou te perguntar, por que você não concorda? Ah, porque eu não concordo. Não, você tem que provar. A ciência, ela existe para a gente provar cientificamente por que eu penso daquele jeito. Falar sim ou não, errado, certo, sem indicar quais são os argumentos plausíveis, né, palpáveis que você tem para essa definição, vira vira um senso comum, um senso que foi criado com o tempo e falou-se isso sempre, então eu penso isso sempre, então não preciso explicar, porque sempre falaram assim, então é assim, tá? Então, muito cuidado com essa postura, que é a importância dessa postura de científica que você tem que ter, tá bom? Respeitar opiniões, expressões culturais, a gente já falou bastante sobre isso, né? O professor tem que estar tranquilo, as divergências, né? Nós, professores, somos mediadores, né? A gente não precisa os alunos não precisam estar sempre concordando com a gente tem que respeitar todas as opiniões, até porque tem pessoas de diferentes idades, diferentes culturas, né? Tem diferentes pretensões, né? Você pega dentro de uma sala, né? Aí dentro dessa sala você tem pessoas com diferentes objetivos ao fazer o ensino superior. Até citei um aqui, né? Tem pessoa que é o diploma, que vai ganhar mais, e tem pessoa que é o diploma, que acha que o diploma
que estudar aquilo vai transformar a vida pessoal e profissional daquela pessoa. Tá? A gente tem que aprender a respeitar essas opiniões, respeitar as divergências. Tá bom? Que é essa diversidade cultural. O mundo só é bonito e gostoso de ser, da gente se relacionar por causa da diversidade. A pessoa, se todo mundo pensasse igual, como é que ia ser esse mundo? Tá? A gente vive num mundo democrático, onde cada um pensa o que quiser, e a partir desse pensamento, aí a gente toma as decisões que a gente quer na nossa vida. Tá bom? Vamos lá, mais uma citação. Ó. A multimodalidade exige selecionar entre diferentes modos possíveis de expressão o mais eficaz para alcançar um certo público e comunicar determinada mensagem. Também é preciso entender quais técnicas funcionam melhor para transmitir informações por meio de determinado canal de comunicação, né? Assim, tantos alunos como docentes devem ler e escrever por imagens, textos, sons e simulações. Então, todos nós estamos convidados ao conhecimento. Tá bom? Vamos lá. Aqui. E chegamos ao fim. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Não sei agora com vocês, se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm algum comentário, se vocês querem tirar alguma dúvida, né, a respeito disso que a gente viu, né, ou se vocês falam assim, não, ainda não consigo tirar as dúvidas, né, mas se vocês quiserem, eu também posso deixar aqui o meu e-mail, vocês conseguem entrar em contato comigo via ambiente virtual de aprendizagem lá, vocês conseguem me mandar mensagem lá dentro de orientações gerais tem um fórum, e aqui também tem meu e-mail, né, se vocês quiserem depois me acionarem, fiquem à vontade para me acionar, para perguntar, e depois eu li um texto, então eu fiz uma atividade, fiz a prova e fiquei com determinada dúvida. Sintam-se à vontade para me procurar, me acionar sempre que tiverem alguma necessidade, seja dessa ou de outra disciplina, se vocês quiserem opinar. Eu não sei se eu vou conseguir ajudar de outras disciplinas assim, mas se você me perguntar, eu não vou ser pedante, né? Se eu souber ajudar, eu vou falar assim, eu acho que eu posso te ajudar. E ajudo, não tem problema algum. E se eu não souber a resposta, aí eu vou falar assim, eu não sei, mas eu vou estudar, eu vou buscar a resposta para você e vou te retornar. O que eu posso prometer e garantir é que eu nunca vou deixar vocês sem resposta. Tá bom? Creio que seja isso. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente pode terminar por aqui. Então tá, então, olha, obrigado, gente. Eu sei como é complexo, né, essa organização, né? Eu espero que eu tenha ajudado, eu espero que eu tenha mexido um pouquinho, né? O objetivo principal é mexer, eu ampliei assim, os horizontes assim, com temas que mexem comigo, mexem com vocês, mexem com a sociedade. Espero que eu não tenha eu tenha mais ajudado do que atrapalhado nessa nova forma de ver o mundo aí, que nos exige transformações a todo instante. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar, tá bom? Vou colocar também essa gravação da aula lá dentro da sala para vocês, e se depois vocês quiserem ir voltar e ver e fazer alguma pergunta ou de uma outra coisa, estou à vontade para ajudar vocês, tá bom? Então, brigadão. Muito obrigado mesmo pela presença, tá? Gostei muito de falar um pouco, de refletir um pouco para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tchau e até a próxima. Um abração. Fiquem bem. Tchau.